Pois é, tem aquele momento que a gente acha que aquele momento que a gente acha que a Bíblia está se contradizendo, não tem aquele momento? Pois é, eu vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. Brasil! E hoje eu estou recebendo aqui a pergunta do meu amigo Ricardo. O Ricardo está escrevendo para nós de Belém do Pará. Belém, no estado do Pará, capital do Pará. E ele quer saber o seguinte: Pastor Samuel, me diga aqui uma coisa. Em Gênesis, né? Que diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia ou tornou-se sem forma e vazia, pastor? O quê? Não acredito. O Ricardo quer saber se a terra era sem forma e vazia ou tornou-se sem forma e vazia. Ricardo, né? Então vamos lá. Vamos tentar responder aqui a pergunta do Ricardo, que quer saber se a terra era sem forma e vazia ou tornou-se sem forma e vazia. Taca na tela. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! No Uau, não é que a Bíblia tinha razão, nós estamos recebendo hoje a pergunta do meu amigo Ricardo, que está escrevendo de Belém do Pará. Brasil! Belém, no estado do Pará, e ele quer saber se a terra era sem forma e vazia ou se ela tornou-se sem forma e vazia. O quê? Não acredito. Ricardo, eu prefiro acreditar que ela era sem forma e vazia, né? Conforme diz lá o texto bíblico, né? Mas se surgiu essa pergunta, por que será que o Ricardo teve esta pergunta, né? Então tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? A irmã não gritou hoje, né? Não gritou hoje, tá calminha. Ela não veio hoje, foi? O quê? Não acredito. Não veio hoje a irmã, não veio. Não veio não. A irmã não veio. Não veio, parece que não veio. Se ela não veio, nós vamos fazer aqui o programa tranquilo, tal, aquela coisa toda, né? Vai ser tranquilo, a irmã não veio. Não, vamos lá. Responder aqui a pergunta do nosso amigo Ricardo, que ele quer saber se a terra era sem forma e vazia ou tornou-se sem forma e vazia. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Eu acho que eu falei muito cedo. Eu acho que eu falei muito cedo. Eu pensei que ela não tivesse vindo. Ai. Pois é, eu também me pergunto. Pensei que ela não tivesse vindo e já estava demorando demais. Mas tudo bem, ela já gritou, ela já esperneou. Agora vamos responder a pergunta do nosso amigo Ricardo, que ele quer saber se a terra era sem forma e vazia ou tornou-se sem forma e vazia. Ricardo, eu prefiro acreditar que ela era sem forma e vazia, né? Prefiro acreditar nisso. Mas vou consultar aqui os grandões da Galileia para saber se ela tornou-se sem forma e vazia, né? Eu prefiro acreditar que ela era sem forma e vazia. Mas vamos ouvir aqui os grandões da Galileia. É sempre bom a gente ouvir, né? É bom a gente ouvir. Grandões da Galileia. Se ela tornou-se sem forma e vazia, se ela era sem forma e vazia. Vamos ver aqui o que grandões da Galileia estão falando por aqui, né? Primeiro, a gente tem que entender, Ricardo, o que significa terra sem forma e vazia. A gente primeiro tem que entender o que significa terra era sem forma e vazia. Primeiro vamos entender isso aqui. Vamos fazer aqui a exegese. Nesse pequeno estudo, Ricardo, eu conversando aqui com grandões da Galileia, montamos aqui um pequeno estudo e eu vou mostrar o que significa a terra era sem forma e vazia
para você, tá bom? E também vamos estudar um pouquinho sobre o grande abismo na Bíblia e as trevas no ponto de vista bíblico, tá certo? O que significa terra sem forma, era sem forma e vazia? Um pouco mais sobre a criação. Será mesmo que a terra era sem forma e vazia? Gerou essa pergunta, né, do Ricardo. Então eu conversando aqui, Ricardo, com grandões da Galileia e tal, alguns me disseram que o que seria, né? O que seria uma terra sem forma. Vamos lá, vamos entender o que seria uma terra sem forma. A palavra sem forma no hebraico, presta atenção aí, Ricardo. Deixa eu ver se esse ordinário ainda tá aqui, peraí. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ah, ele tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tranquilo. Então vamos lá. A palavra sem forma no hebraico, é tovavu, né? Tovavu, é assim que diz, produção? Como é que diz essa palavra aqui em hebraico? É tovavu. Tovavu é assim que diz a palavra no hebraico. Tovavu, né? O texto é em hebraico. O termo Targum Onkelos, né? Targum Onkelos traduziu Tavuvu como Tissadia Veracânia. Né? Então foi traduzido como Tissadia Varacânia, que em aramaico e em hebraico a palavra vazia é inóspita, sem vida. Ou seja, a terra era sem vida. Vazia quer dizer que era sem vida, né? Inóspita, inabitável, desolada, conforme Isaías 45:18, né? Então, se traduz tou como desolada. Então a terra ela era inabitada, né? E ela era desolada, ou seja, desabitada, era inóspita, né? Inóspita. Sendo assim, a terra, segundo grandões da Galileia, eu prefiro acreditar que ela era sem forma e vazia do que ela tornou-se sem forma e vazia, mas conversando aqui com grandões da Galileia, viu, Ricardo? Eles dizem que sendo assim, devido a essa tradução aqui, dessas palavras tovavu no texto hebraico e targum, né? Que é traduzido como tissadia veracânia, né? Que aramaico quer dizer inóspita, sem vida, desolada, conforme Isaías 45:18. Então, é desabitada, né? Desabitada. Então, grandões da Galileia dizem que esta terra, ela não era sem forma. A terra não era sem forma como a teologia ensina, né? Mas sim inabitada, né? Talvez um erro de tradução, não sei, né? Não sei se houve um erro de tradução na palavra sem forma, talvez traduziram mal, né? Traduzir errado a palavra sem forma, a frase sem forma, né? Como a teologia ensina, né? E talvez a melhor, viu, Ricardo? Talvez a melhor tradução seria inabitada, né? Essa sem forma talvez seja inabitada, né? Entendeu? Mas o que mais nos intriga é porque a terra, porque ela era inabitável. O que fazia a terra ser inabitável? Inabitável, né? Se a terra inabitável é porque tinha algo impedindo que a vida sobrevivesse na terra, segundo grandões da Galileia. Não é segundo o pastor Samuel. Já eu conto o meu pensamento. Como é que eu imagino. Mas grandões da Galileia dizem que essa terra, ela era inabitável, né? Inabitável. Por quê? Porque alguma coisa impedia dela possuir vida. O quê? Não acredito. Segundo grandões da Galileia, alguma coisa impedia que essa terra,
que as vidas sobrevivessem na Terra. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui várias versões. Os dois inimigos da Terra, porque não tem vida fora da Terra, né? Como já foi mencionado, a Terra, segundo grandões da Galileia, não era sem forma, mas sim inabitável. O quê? Não acredito. Inabitável. Até por aqui, até compreendo bem que. Irmão, tu já veio desligar aquilo ali? Olha, já desligaram aquilo ali de novo, diretor. Será que foi o irmão de novo que desligou aquela luz? Não, mas ele não entrou aqui não. Então foi o Satanás. Foi o Satanás que desligou aquele negócio bem ali. Desligou aqui a luz. Rapaz, Satanás é terrível. O bicho persegue, o bicho perturba, né? Pena que não dá pra me tacar o sapato nele, porque ele é espírito, né? Tacar o sapato dele é mesmo que nada. Mas tudo bem, vamos voltar pra cá. Deixa eu ver se o Ricardo tá aqui. Ver se esse ordinário ainda tá por aqui. Peraí, deixa eu ver, procurar o Ricardo aqui. Se esse ordinário ainda tá por aqui. Tem uma tal de Luciana aqui. Rapaz, esta Luciana não é crente, não. Luciana, isso lá, roupa de crente, minha irmã. Minha irmã procura vestir uma roupa de crente pra tu tá aqui na live, minha irmã. Isso não é roupa de crente, não, Luciana. Vai te vestir, mulher. Meu pai do céu, é cada um. É cada uma. É isso, meu filho, calma. Não, eu tô calma. A Luciana que ela vem aqui com umas roupas aqui parecendo uma quenga, o negócio aqui. Te vestir, minha irmã. Isso aqui é uma live de crente. Né? Aqui todo mundo é crente, minha irmã. Te ajeita. Que coisa. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Grandões da Galileia ensinando aqui. Então os dois inimigos da Terra, por que não tem vida fora da Terra? Por que não tem vida fora da Terra? Como já mencionamos, a Terra não era sem forma, mas sim inabitável. Até aqui eu concordo, né? Nesse tópico, vamos mostrar por que a Terra era inabitável. Grandões da Galileia vão mostrar agora por que a Terra era inabitável. Quando Deus criou a Terra, existia dois inimigos da vida. Segundo Grandões da Galileia, não é segundo o pastor Samuel, não, né? Então existia dois inimigos da vida, que impedia que a vida sobrevivesse na Terra. Esses dois inimigos que faziam que a Terra ficasse inóspita, né? Os dois inimigos da vida que faziam a Terra ficar inóspita são, primeiro, Koesh, que no hebraico quer dizer escuridão, né? Escuridão. Koesh, escuridão. Escuridão. Atmosfera tóxica, tinha atmosfera tóxica. O quê? Não acredito. Atmosfera tóxica, né? Escuridão aqui é atmosfera tóxica, denso vapor, sem atmosfera. Na nossa Bíblia foi traduzido foi traduzido Koesh como trevas. Então a palavra, né, para atmosfera tóxica, que é Koesh, foi traduzido como trevas, né? Aqui vale, a gente sempre fala a questão às vezes a má tradução, né? Então essa palavra Koesh, que quer dizer atmosfera tóxica, foi traduzida como trevas. Mas não é isso. O quê? Não acredito. Não é isso que o texto quer, que tem um significado da palavra, né? Segundo Grandões da Galileia, foi mal traduzido. O quê? Não acredito. Foi mal traduzido Koesh como trevas, quando na verdade Koesh, né, é escuridão e atmosfera tóxica, né? Na verdade, atmosfera tóxica, quer dizer Koesh, uma atmosfera tóxica, né? E foi mal traduzido, segundo Grandões da Galileia, por trevas, né? Então, o primeiro motivo que fazia a Terra ser inabitada é que ela era cercada de Koesh, de atmosfera tóxica, né? Que é uma substância tóxica. Na nossa versão da Bíblia, a escuridão não é ausência de luz. O quê? Não acredito. Segundo Grandões da Galileia, na nossa versão da Bíblia, a escuridão ali não é ausência de luz. Em Isaías 45:7, né? Então, Deus criou a escuridão. Então, segundo Grandões da Galileia, é uma criação antes da luz. Uma criação antes da luz. O quê? Não acredito. Isso, Isaías 45:7. Deus criou a escuridão, uma criação antes da luz.
É um negócio assim meio complicado, irmão. Negócio meio complicado conversar com grandões da Galileia. Eles dão umas explicações assim muito loucas, né? Muito louca, mas vamos ver se tem respaldo, né? Vamos ver se tem respaldo. Então, segundo eles, a escuridão não é a ausência de luz. Quando o texto bíblico lá fala de Gênesis, fala de escuridão, não está se referindo à ausência de luz, e sim a uma escuridão, uma criação antes da luz. Uma criação antes da luz. Segundo Maimônides, a escuridão é como um fogo invisível. O quê? Não acredito. Fogo invisível, ou vapores escuros de água, uma substância negra, radioativa. Será que é o tal dos buracos negros, né? Que a gente ouve os cientistas falarem por aí, né? Como aconteceu no Egito por 3 dias, né? Aí eles citam aquela escuridão que aconteceu no Egito por 3 dias, vocês lembram? Né? É como aconteceu no Egito por 3 dias, após acendiam as velas e não clareava. Né? Aí os egípcios lá acendendo as velas e tal, porque Deus causou uma escuridão lá por 3 dias e não iluminava nada. Né? Não adiantava acender as velas, né? Não adiantava acender as velas. Então, as velas acendiam, mas não clareavam. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas, né? Trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eita glória! Eita glória! Glória! Tá bom, irmão, tá bom, já chega. Já chega. Então, não viu a um outro e ninguém... Né? E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Moisés estendeu a sua mão para o céu, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, e não viu, ninguém via um ao outro, ninguém conseguia se ver. Uma escuridão terrível, né? E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E então Moisés, né? Minha irmã! Meu pai! Meu Deus do céu! Minha irmã, tu cala a boca, minha irmã. Glorifica só nas horas que eu não estiver falando, minha irmã. Te comporte, minha irmã. Tu me tira do sério, irmã. Que é isso, meu filho? Calma. Não, eu tô calminho, mas esta irmã, ela tira a gente do sério. Meu pai do céu, que coisa, tribulação. Pois é. Pois é, eu também me pergunto, que show da Xuxa é esse, mano? Tia quieta, que ela fica ali pulando, feito um canguru. Minha irmã, deixa de se comportar como menino, meu irmão. Minha irmã. Não te ajeite. Vamos voltar aqui ao texto bíblico. Grandões da Galileia estão explicando aqui as trevas, né? As trevas que houve sobre o Egito. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu, ninguém conseguia ver aos outros, ninguém se levantou durante 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Né? E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Né? Por 3 dias. Então ficou claro, segundo grandões da Galileia, vale ressaltar que é grandões da Galileia que estão falando aqui, não é o pastor Samuel. O pastor Samuel não sabe muita coisa, não. Né? Então ficou claro, viu, minha irmã? Ficou claro que as trevas não é ausência de luz. O quê? Não acredito. Mas sim uma substância tóxica que, traduzida como trevas, né? Trevas, teon. A palavra correta seria teon, era? Era teon. E havia escuridão sobre a face do teon. Teon é a palavra para abismo. A palavra hebraica para abismo é teon. O quê? Não acredito. Teon, a palavra para abismo. E havia escuridão sobre a face do teon, sobre a face, né? A palavra foi teon, foi traduzida como profundezas, abismo. Essa palavra aparece algumas vezes em Gênesis 7, né? Em Gênesis 7:11. Dilúvio, né? Romperam as fontes do grande teon, águas que vieram das profundezas da terra, águas quentes,
misturada com lavas e gases tóxicos. Então, ali na ocasião do Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho para Israel passar em Êxodo 15, né? Então, sobre as faces do Teon, as ondas das profundezas paralisaram no fundo do mar. Brasil! Que maravilha! E segundo o inimigo esse é o segundo inimigo da terra, né? As águas quentes misturadas com lavas e gases tóxicos, né? Então, segundo grandões da Galileia, meu amigo Ricardo, Deus deixou a terra habitável, raquia de Deus. Ou seja, naquele momento a terra era inabitável, mas agora Deus deixa a terra habitável. Brasil! Tá bom, menino. Tá bom, já chega, tá? Olha, já desligou de novo ali. Quem é que tá desligando aquele negócio bem ali, rapaz? Só eu tacando o sapato em vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui meu sapato. Olha, eu vou tacar esse sapato em vocês se vocês desligarem aquilo ali de novo. Eu taco o sapato em vocês aqui. Rapaz, mas que coisa que não pode mais fazer uma live em paz aqui. Misericórdia. Que coisa, que tribulação. Que é isso, meu filho? Calma. Não, nós estamos calminhos aqui, mas esse pessoal não se comporta, pá. Desligando aquele negócio bem ali, que coisa. Te ajeita, minha irmã, te ajeita. Te ajeita, não te taca esse sapato, já. Rapaz. Pois é, eu que pergunto, que show da Xuxa é esse? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao estudo, né? Então, segundo grandões da Galileia, Deus deixou a terra habitável, raquia de Deus, né? Eu também concordo que Deus deixou. Já vou dar aqui a minha versão. Tal. Então, por enquanto, estamos ouvindo grandões da Galileia. Tudo bem, como já vimos, a terra não era um lugar habitável. Por quê? Não acredito. Deus teve que aniquilar esses dois elementos da terra para que a vida pudesse sobreviver aqui. Mas ele precisava ainda criar o terceiro elemento, né? Que é raquia, né? Ou raquia na terra. Ou seja, o espírito pairava, né? Merasheft, espírito pairava. O espírito analisava, querendo criar o planeta, né? Haja luz, Dudamis, né? Dudamis, que quer dizer dinamite. Haja luz pode ser traduzida como haja ordem, né? Tire o coché, a taô, e cria-se o raquia, que são as águas de cima e as águas de baixo, que traduziram como firmamento, né? Firmamento, mas em hebraico é raquia, que é vapor d'água. Raquia, terceiro elemento para a vida. Então Deus destruiria, segundo grandões da Galileia, Deus destruiu os dois elementos que impedia que a vida sobrevivesse na terra e criou o terceiro elemento chamado raquia, que é vapor de água salgada, que gerava uma água doce também, né? Então vamos observar a explicação. Sem água doce, a vida não sobreviveria. Eu também concordo, né? Então Deus criou a raquia, que é a vaporização da água salgada. Ou seja, a água salgada é vaporizada, né? Tornando-se água doce. Brasil! Que maravilha, né? Rapaz, grandões da Galileia sabe explicar. Já chega, irmão. Grandões da Galileia sabe explicar aqui bastante, né? Então Deus criou a raquia, né? Porque a água era só salgada, a raquia é o vapor, a água começou a ser vaporizada, tornando-se para cima a água doce, as águas de baixo salgada e a água de cima doce. Interessante isso aqui, né? Gostei disso aqui. Então Deus cria a raquia, que é a vaporização da água salgada, tornando-se água doce em cima do firmamento. O segredo para ter água doce é a vaporização da água salgada, né? Legal, interessante isso aqui. As águas de baixo evaporaram e formaram águas de cima, que são as águas doces que vêm do céu, né?
A famosa chuva, a chuva, que maravilha, né? Chuva, 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 né? Entendeu? Então, as águas de baixo evaporaram e formaram águas de cima. As águas doces que vêm do céu. A palavra céus na Bíblia significa literalmente, a palavra céus na Bíblia significa literalmente menos fogo, mais água. Menos fogo, mais água. A chamarri, né? É assim, a chamarri, né? Menos fogo e mais água. Por isso todos os planetas são formados por por águas e fogo. Todos os planetas são formados por água e fogo. Por quê? Não acredito. Sendo assim, é óbvio que vão achar água em Marte e em outros planetas. É óbvio que vão achar água em Marte e outros planetas. A própria Bíblia já falava isso, né? A própria Bíblia já falava isso. Depois de ter feito isso, separado as águas doces com as águas salgadas, ele criou o homem. Criou o homem, né? A raquia de Deus é a água doce. Em resumo, ele fez as águas salgadas evaporarem e com isso criou-se a água doce, né? Depois ele criou o homem. Separação entre águas de cima e águas de baixo. Vamos entender aqui. Vamos lá para o Gênesis. No primeiro dia, no verso 5, de Gênesis 1, verso 5, a palavra Ion é dia. Não se refere a um dia do período de 24 horas. Por quê? Não acredito. Não. Ali não era um dia de 24 horas, pois o Sol e a Lua e a rotação terrestre ainda não haviam sido criados. É verdade. Isso mostra que o dia não se trata de um período, né? Mas sim de um espaço de tempo ou acontecimento. Brasil! Legal, né? Muito legal. Rapaz, os grandões da Galileia sabem de coisa. Meus irmãos, grandões da Galileia sabem de coisa. Por isso que é importante a gente ouvir os grandões da Galileia, para a gente saber mais um pouquinho alguma coisa. Tem coisas que eu concordo com eles, tem coisas que eu não concordo, né? Mas vamos lá, é ouvindo e aprendendo com grandões da Galileia. Eu aprendo dos grandões da Galileia e eu trago aqui para vocês. E vocês, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e nem de compartilhar, tá bom, sua ordinária? Vocês estão esquecendo de dar o like, né? Estão se esquecendo. Por quê? Não acredito. Não se esqueça de dar o like, porque o like é incentivo aqui para que o conteúdo seja espalhado para mais pessoas. Então vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo Grandões da Galileia, que a conversa está interessante. Né? Então no primeiro dia, Ion não se refere a um dia de 24 horas, pois o Sol e a Lua ainda não haviam sido criados. Isso mostra que o dia não se trata de um período, mas sim de um espaço de tempo ou acontecimento. Vamos para o versículo 6. Haja firmamento, raquia, haja firmamento, literalmente, teto superior ou expansão de águas e águas de cima. As águas de baixo e as águas de cima, né? Deus disse, haja uma expansão, haja uma raquia no meio das águas, haja uma separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Aí surgiram o quê? Os oceanos. Por quê? Não acredito. Os oceanos. E Deus chamou a expansão de cima de céus e foi tarde e manhã o dia seguinte, né? Ramachamaim é a palavra para céu, Ramachamaim, para céu, que literalmente significa menos fogo e mais água, que é igual, segundo o rabino, segundo grandões da Galileia, o rabino-chefe, expansão de água, transformando em vapor, é a raquia de Deus, né? Aí uma palavrinha chamada post, que significa terra, post, terra, era sem forma e vazia na Bíblia, né? E outra palavrinha chamada tags, o que significa terra era sem forma e vazia, o que é o grande abismo, o que é as trevas na Bíblia, terra sem forma e vazia, né? Quer dizer que havia trevas, ela sem forma e vazia, havia trevas, né? Era inabitável, certo? Terra sem forma e vazia, inabitável. Então, daqui alguns ensinos interessantes.
Mas vamos falar o que eu, pastor Samuel, acredito. Eu acredito que quando Deus criou a terra, ele criou ela sem forma e vazia, como diz o texto bíblico. Eu concordo com grandões da Galileia quando eles dizem que ela tinha substâncias tóxicas. Eu concordo. Tem respaldo para isso. Eu concordo que quando Deus criou, eu acredito assim. Vamos lá, eu acredito assim, que Deus criou tudo de uma vez. Quando ele disse haja luz, surgiu as galáxias, surgiu todos os planetas, inclusive a Terra. O quê? Não acredito. Eu acredito assim, que quando Deus disse haja luz, ali, né, dunamis, né, dinamite. Quando Deus disse haja luz, dinamite, fiat lux também, né, fiat lux, haja luz, essa palavra fiat lux quer dizer haja luz. Aí eu acredito que ali surgiram todos os planetas, todas as estrelas, todos os luminares, o Sol e a Lua, todas as constelações, as galáxias. Eu acredito que ali quando Deus disse haja luz, fiat lux, haja luz, né? Aconteceu uma dinamite, uma dinamite, e surgiu ali os planetas, as galáxias, a Lua, né? A Lua não, porque a Lua foi criada depois, mas eu acredito que ali surgiram os planetas, as galáxias, né? E inclusive a Terra. Então eu acredito que quando ali Deus disse haja luz, surgiu tudo. Só que a Terra, de fato, era inabitável. O quê? Não acredito. O texto bíblico diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, era apenas águas. Então surgiu ali, eu entendo que surgiu ali o planeta cheio de água salgada, né? Aí então eu acredito assim, que quando Deus disse haja luz, apareceu todos os planetas, surgiram todas as galáxias, mas a Terra de fato era inabitável, né? Porque era impossível se viver num planeta como ele estava, cheio de água e salgada para todos os lados, e grandões da Galileia que complementam que a Terra era cheia de gases tóxicos, assim como é nos outros planetas. Facebook. Não, volta pra cá, negócio de Facebook. Não, volta pra cá, negócio de Facebook. Nós estamos estudando Bíblia. Vocês procuram se converter? Larga o Facebook de mão pra vocês verem. Olha que negócio de Facebook pra vocês verem. Não é o que eu tô dizendo? Facebook é só pra vocês se meterem em boca. Pois é, então vamos voltar pra cá. Então, eu acredito que o planeta, quando surgiu, ele era, como a Bíblia diz, sem forma e vazia. Vazio eu acredito que aqui, vazio porque não tinha seres viventes, né? Seres viventes, né? Acredito também quando grandões da Galileia dizem que ele continha gases tóxicos. Eu acredito nisso também. Por quê? Porque se você for observar os outros planetas, todos eles são cheios de gases tóxicos. O quê? Não acredito. E não tem condição de viver nesses planetas. Não tem condição de se viver. Então Deus tornou a Terra viável para a vida, né? Viável para a vida. Então, eu entendo assim, né? Baseado na pergunta aqui que o Ricardo fez, eu não acredito que ela tornou-se sem forma e vazia. Não, eu acredito que ela já foi criada sem forma e vazia. Sem forma e vazia, né? Sem forma, sem vida, né? Vazia, sem vida, sem seres viventes. E acredito que ela tinha também essas substâncias tóxicas que os grandões da Galileia acabaram falando aqui, né? Então, acredito também que Ricardo ainda está aqui prestando atenção, tá? Deixa eu ver se esse ordinário ainda tá aqui. Tá aqui ele. Glória a Deus. Tá aqui, tranquilo, curtindo aqui a live. Então, eu acredito que ela era inóspita, a situação da Terra era caótica, né? E que depois que Deus criou essa
essa palavra que aquele Grandões da Galileia disse, que eu já me esqueci, a raquia, né? Raquia. Eu acredito também nisso. Eu acredito que Deus fez essa tal dessa raquia aqui, né? Que é a primeira vez que eu vejo falar sobre essa raquia. Mas eu acredito que Deus fez isso mesmo. Que Deus fez com que as águas do mar, as águas salgadas, que a terra era cheia de águas salgadas, eu acredito que Deus fez evaporar para criar, né, a divisão, que foi onde Deus separou as águas de baixo com as águas de cima. Eu acredito que a água começou a evaporar e criou-se as águas de cima, né? E essa água que foi evaporada da água salgada tornou-se doce. Eu acredito nisso aqui também. Tem base bíblica para dizer isso, né? Acredito nisso aqui, entendeu? Aí, então, quando Deus fez isso, Deus estava fazendo algo, criando um planeta habitável, né? Ali Deus estava... já chega, irmã, já chega. Ali Deus estava criando um ambiente favorável à vida, quando Ele separou águas de águas. Então Ele criou um ambiente favorável à vida. Então eu acredito sim, não acredito que ela tornou-se sem forma e vazia. Eu acredito que Deus já criou ela sem forma e vazia. E que depois Deus fez todo esse processo, como também Grandões da Galileia explicaram aqui alguma coisa, para que ela tivesse vida, tivesse condições de viver. Aí depois que Ele fez tudo isso, aí é que Ele veio criar o homem. É tão tal que Ele veio criar depois o sol e a lua, né? Porque quando Ele cria o homem, Ele vê que o homem vai ter necessidade de coordenar o tempo. E aí Ele cria os luminares, né? No terceiro dia Ele cria os luminares. Ele cria o sol e a lua. Mas eu acredito que a terra era sem forma e vazia sim. Deus já criou ela sem forma e vazia sim. E que depois ela tornou-se habitável. Ela não tornou-se vazia, sem forma e vazia. Ela já foi criada vazia, como diz o texto, mas que depois ela tornou-se habitável. Amém, Ricardo? Eu espero ter explicado aqui a sua pergunta, tá bom? Na minha opinião, ela foi criada mesmo sem forma e vazia e tornou-se habitável depois de todo esse processo aqui que os Grandões da Galileia chamam de raquia, quando Deus fez com que as águas salgadas tornassem doce, formando aí os oceanos, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de que? Chegamos a mais uma conclusão de que mesmo? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão. E nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? Então não questione com a Bíblia não, porque a Bíblia sempre vai ter uma resposta para dar, né? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Tá bom, pois agora compartilhe esse conteúdo com mais alguém, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Todos vocês, uma ótima tarde. Vem aí a Célio Trindade, porque agora, a partir de agora, a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão!